Olá, o TVE Entrevista Especial hoje recebe o sociólogo, ambientalista e ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, atual secretário da Cultura de Belo Horizonte. Juca foi por 2 vezes vereador em Salvador e também secretário de Meio Ambiente na capital baiana. Obrigado por aceitar esse convite para conversar aqui no Entrevista Especial da TVE, a TV Pública da Bahia. O Chile, Juca, onde você foi exilado, teve há dias, semanas, decretado o estado de emergência. 10 mil soldados na rua, postos pelo presidente Sebastián Piñera, mais de 130 feridos a tiros, rebelião se espalhando. A gente está vendo isso na Bolívia, no Peru, no Líbano. A Argentina de Macri, saudado pela mídia, que agora se cala como o grande salvador da pátria. O Brasil, sendo vendido a preço de banana, com 1% dos mais ricos trancados nas suas casas, casamatas, seguranças, e achando que não estão cercados por 70 milhões de pobres e miseráveis. O que nós estamos vivendo? Olha, eu acho que nós estamos entrando numa nova conjuntura, que tem vários movimentos. Tem a disputa entre as grandes economias do mundo, estão meio que fazendo um tratado de Tordesilhas, cada qual puxando a China, puxando a África para perto, a Rússia intervindo no Oriente Médio, e os Estados Unidos meio que correndo atrás de um período onde ele não teve grande interferência na América Latina, porque tinha outras prioridades, resolveu dar uma prioridade àquilo. Porque aqui tem o petróleo. Porque aqui tem petróleo, aqui tem água. Então, o que nós estamos assistindo na América Latina é parte de um fenômeno mundial. Há uma aproximação do capital financeiro mundial, que hoje é a economia dominante no mundo, com fascistas e direitas radicais, no sentido de fazer avançar modelos de sociedade onde a democracia é secundarizada por um modelo autoritário, basicamente concentrado no lucro e na reprodução econômica. Isso está acontecendo no leste europeu. As democracias dos principais países democráticos da Europa estão sendo atacadas. O mesmo na Turquia, no Líbano. Então, não é um fenômeno isolado de cada país. O Brasil é muito ensimesmado. Às vezes, a gente pensa que a gente vive no vácuo e não consegue perceber esses movimentos. Na América Latina, eu escrevi há 3 meses atrás, postei na internet, tenho a impressão que o ciclo neoliberal vai terminar muito rapidamente, talvez antes mesmo de se consolidar. Porque há sintomas de um cansaço da sociedade latino-americana com esse modelo de desenvolvimento econômico acompanhado de miséria, falta de liberdade, autoritarismo. Não só latino-americana, porque 2008, 2007, 2008, a consequência quebrou Itália, quebrou Grécia, quebrou Portugal, quebrou Espanha, quebrou metade do mundo. Aquilo custou ao mundo algo como 18 trilhões de dólares, que é um dinheiro que sequer existe para salvar as bancas. Como eu disse, é um fenômeno mundial. A democracia está ameaçada no mundo. Não interessa ao capital financeiro gastar muita energia, dinheiro e diminuir taxas de lucro em função de processos democráticos que necessariamente obrigam a incorporar toda a sociedade. Agora, a América Latina tem uma dinâmica própria. Nós tivemos um ciclo de desenvolvimento e de afirmação da democracia. Vivíamos um momento de otimismo, planejando o futuro. Aqui no Brasil, basicamente depois que Lula foi eleito, já vinha desde a queda da ditadura, mas a partir de Lula foi incrementado as potencialidades que a democracia tem para, num processo pacífico de convivência, fazer avançar a sociedade sobre suas mazelas históricas, reduzir a desigualdade, institucionalizar direitos, reconhecer os direitos das mulheres, dos homossexuais, dos negros, e por aí lá vai. E depois veio esse ciclo que ameaçam essas democracias em construção. No Brasil, o processo do impeachment da Dilma foi a pedra angular nesse processo. Foi a pedra angular no processo. Porque decompõe tudo. Quer dizer, todas as instituições envolvidas, Ministério Público,
mídias, Com certeza. Supremo, Polícia Federal, todos se decompondo e todos achando que cada um pode fazer o que quiser. Exatamente. Foi um erro de cálculo deles, porque, na verdade, a economia está caindo, a sociedade está fermentando uma rejeição a esse modelo. No Brasil ainda não explodiu, mas tem uma fermentação. Eu tenho circulado muito, feito palestras para indígenas, para comunidades de pequenas cidades, de média, de várias capitais do Brasil, vários tipos, universidades, e tenho percebido que há uma acumulação de uma rejeição a esse modelo que eles tentam consolidar, Temer e depois o Bolsonaro como o operador da construção desse modelo. Vamos fatiar esse tema aqui na nossa conversa. Você é secretário da Cultura em Belo Horizonte. Como você percebe está se dando o desmonte do chamado setor cultural no Brasil? E o que está sendo posto no lugar do que estão desmontando? Porque não é só desmontar, é desmontar para criar um aparelho de poder. Como é que está se dando isso? Primeiro, eles estão desmontando. Tentaram, no governo Temer, foi a primeira medida, acabar com o Ministério da Cultura, extinguir o Ministério da Cultura. Houve uma rejeição. Todas as dependências do Ministério da Cultura em todo o Brasil foram ocupadas por artistas, produtores culturais, movimentos sociais. E houve uma rejeição, eles recuaram, mas estão destruindo por dentro. Fechando, destruindo o orçamento. Já era o menor orçamento da República. 1%, você brigava à época do... Chegamos a 1% no último ano do Lula, do presidente Lula. De honrosa memória, diga-se de passagem. O seu governo teve uma capacidade de abrir o país para o futuro de uma forma impressionante, independente do nível de afetividade que tenhamos com o que ele pensa, com o que ele representa politicamente. Estão destruindo o orçamento, estão desestruturando as equipes. Nós tínhamos, segundo a Unesco, a melhor equipe de direito autoral na internet do mundo. O técnico que coordenava era chamado pela Alemanha. Quem é essa pessoa? Marcos Souza. Eu cheguei na França, a ministra francesa, eu subi no palco, ela botou o braço assim no meio e disse: eu vou pedir um favor, você me empreste por 3 meses o Marcos Souza. Eu disse: de jeito nenhum, não tenho condições de emprestar um quadro por tanto tempo. 1 semana. Ela disse: tudo bem. A Alemanha também fez reverências a ele publicamente, a Unesco. Eu acho que não há direito autoral no mundo sem a regulação da economia cultural que corre pelas infovias. Então, é preciso regular. Infovias digitais. Digitais. Nós fomos censurados, o blog do Ministério da Cultura foi censurado por uma dessas redes. Se não me engano, eu não quero dizer porque eu posso estar enganado, mas se não me engano, o YouTube ou Facebook. E eu pensei que era uma coisa automática de robô, liguei para eles. Acabou, depois de longos processos de enfrentamento, veio a coordenadora mundial conversar comigo e disse: olha, é muito difícil no mundo você regular o que pode ser exibido, tendo os países árabes que só permite o olho das mulheres, os Estados Unidos com o puritanismo, e vocês com esse espírito libertário que o Brasil tem. Eu disse: não, senhora. A tecnologia digital permite essa modulação com a maior facilidade. O que, na verdade, acontece é que vocês não respeitam as nações, vocês são supranacionais. Ela me disse: de fato, nós só acatamos o Tribunal da Flórida. Não nos interessa as leis locais. Eu digo: isso tem que acabar, porque isso é colonialismo digital. A propósito disso, como é que você vê o mundo digital, a comunicação digital, com suas vantagens óbvias, evidentes, e quais são as desvantagens? A possibilidade de garantir tempo livre para a humanidade é enorme. Agora, ela pode representar uma concentração de renda fantástica e a dispensa da mão de obra em muitas áreas da atividade humana. Ou incorporação de Isso graça. aí não depende da tecnologia, depende da estrutura política de cada país, que se vai permitir
uma superexploração, aproveitando a tecnologia digital, você vai constituir uma vida mais saudável, com mais tempo livre para o lazer, para as pessoas, ganhando o suficiente para ter uma boa vida. Em relação a esses atores, por exemplo, Facebook, etc., YouTube, Google, na Europa já há uma legislação específica Nós que que impede começamos. que eles engulam a produção de todo mundo sem pagar coisa nenhuma o tempo Nós todo. que começamos. Os alemães, quando elogiaram Marcos Souza, disse: vocês estão na vanguarda da reflexão sobre como cada país pode proteger seu patrimônio cultural e sua produção cultural diante dessas empresas supranacionais. Se não regularmos, e a mulher que veio dessa rede mundial conversar comigo, ela disse: ministro, nós não somos uma instituição filantrópica, crie as leis que a gente vai dialogar com a legislação de vocês. Agora, sem lei, eu não tenho por que pagar direito autoral do que vocês querem na internet. Então, é muito simbólico a frase dela. E o que representa a falta de financiamento público para a diversidade na economia? O impacto do governo Bolsonaro sobre a cultura brasileira é devastadora. Está tentando acabar ou transformar numa instituição eunuca. O IFAM, que é uma instituição que foi criada lá atrás pelos modernistas. Só para não ficar parecendo que a gente está falando de boquinha, boca livre, vai especificando o que significa isso. Quer dizer, o que significa o IFAM? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Ou seja, quando o incêndio no Museu do Rio de Janeiro... É isso. E eles têm um papel de regular e formular as estratégias de proteção do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Eles desenvolveram uma expertise gigantesca, vem lá dos modernistas. O Brasil teve dos anos 20 do século passado. Anos 20 do século passado, quase um século, porque é 22, né? Então, é isso, anos 20. Temos poucos anos, 3, 4 anos aí para fechar o ciclo de um século. É o único lugar do mundo onde foram os que se encarregaram de fazer as rupturas culturais tiveram a preocupação de garantir a estratégia de preservação do que precisava ser preservado. Então, o preservacionismo cultural brasileiro não é conservador, ao contrário, ele preserva o que precisa ser preservado, porque sem memória não existe país. Preserva em termos, em parte, né? Não, é porque não tem recurso suficiente e tal, mas preserva. A gente tem os principais traços da nacionalidade e vinha tendo uma evolução. Inicialmente só se preservava a Casa Grande, depois começou a se entender a importância, mesmo que não tenha uma dimensão de grandes arquiteturas, mas de proteger a favela, a memória da favela também, da senzala, da vivência da população pobre, dos indígenas. Então, nós temos hoje uma estrutura de proteção cultural muito viva, com tecnologias. Por exemplo, quando eu fui conversar com a ministra da Cultura da China, ela disse, nós dissemos assim: o que é que a gente pode intercambiar? Eu disse: eu tenho interesse na estratégia de afirmação da China como potência de produção de games e cinema de animação. Aí ela disse: eu tenho interesse nas estratégias do IFAM, porque nós temos um grande patrimônio, muito mais velho, mais antigo do que o de vocês, 5 mil mas anos. não temos todas as estratégias que vocês desenvolveram aqui. Você vê como é uma coisa que não é um ex-ministro que está dizendo, é uma constatação mundial de que nós temos alguma coisa a ser preservada e está sendo destruído. Porque, deixa eu só fechar essa ideia, ao contrário do que nós estávamos acostumados, o governo Bolsonaro, ele não subestima a cultura. Ele colocou como um inimigo importante. Então, está atacando os artistas, a liberdade de expressão, destruindo as políticas públicas de apoio ao desenvolvimento cultural, inclusive as do cinema. Há um processo de devastação cultural, porque há uma ideia de um retrocesso. Querem que as mulheres voltem para casa, belas e recatadas, querem que os negros abram mão dos seus direitos, querem que os indígenas cedam suas terras para a exploração econômica. Então, o projeto é medíocre, mesquinho, e que a cultura entra como um componente, porque eles sabem que para enfraquecer um país é preciso destruir sua vivência e sua vivacidade cultural.
A cultura foi um dos palanques da ascensão, que se diz conservadorismo, mas em grande parte é picaretagem, na verdade, é picaretagem, oportunismo. Picaretagem conservadora. Conservadora, que é a construção de um novo poder. Estamos vivendo surtos de censura no Estado, no Brasil. Por que o passado de novo? Quem está enfrentando e quem deveria estar enfrentando a censura e não está? A censura é um equívoco, é um retrocesso. Nós vivemos desde o fim da ditadura militar, e lá por volta de 80, nós vivemos um longo período sem crime de opinião, essa questão desapareceu da sociedade. Todos emitiram suas opiniões e nós fomos constituindo aí um território público de reflexão, de enfrentamento, que era muito saudável para o Brasil. Quando nós fomos governo, ninguém foi molestado, ninguém foi preterido e ninguém foi privilegiado por ser de esquerda, de direita, ou que posição tenha. Nós investimos foi na vida cultural, na riqueza dessa vida cultural, na possibilidade da explicitação dessa complexidade que a gente chamava o tempo inteiro de diversidade cultural, porque é a melhor expressão que agrega todas essas dimensões das diferenças que nós temos, sendo todos nacionais. Juca, desde os anos 80, você publicamente milita na área de meio ambiente. Das medidas que estão sendo tomadas, que as pessoas ouvem falar, mas não sabem, qual é o tamanho da dimensão no legislativo, no executivo, que essas medidas têm? Até quando elas são nocivas ou não são? Quais medidas você está citando? As medidas várias que estão sendo tomadas, meio ambiente, ministro Marcos Salles, desmonte, agora mesmo a questão, nós vamos tratar daqui a pouco do óleo que chegou às praias de 9 estados do Brasil, as medidas que vão desaparelhando o Estado. Estão enfraquecendo toda a estrutura. Como estão enfraquecendo a estrutura de preservação do patrimônio cultural, estão fazendo o mesmo com muito mais velocidade e voracidade as estruturas de proteção do meio ambiente. O Brasil é um dos países mais ricos, tem uma das maiores biodiversidades do mundo, tem um litoral que é um dos maiores, e isso precisa de proteção, de administração da relação das atividades econômicas e humanas em geral e a proteção desses ambientes, que podem variar de uma proteção absoluta, certas áreas não é recomendável atividades humanas, e certas áreas podendo conciliar através de regulamentos e sistemas. O Brasil também desenvolveu muito esse processo. Desde o fim da ditadura foi desenvolvida aqui uma tecnologia e políticas ambientais muito ricas que foram avançando através dos diversos ministros que passaram pela pasta. Agora há um sistema de destruição absoluta, porque querem explorar as florestas, principalmente a floresta amazônica, não querem ter nenhum regulamento que restringe as atividades empresariais. Então, nós estamos caminhando para a barbárie ambiental. Se é que os bárbaros têm alguma responsabilidade nesse tipo de postura. Falando nisso, o governo Bolsonaro está colocando em andamento já um plano imenso, transformar áreas públicas, praias, cachoeiras, lagoas, zonas de preservação ambiental em empreendimentos turísticos privados. Na Bahia, por exemplo, citados a Ilha de Boipeba, no arquipélago de Tinharé. Em Brasília, a Praça dos Três Poderes. De repente, seria até bom alguém comprar alguma coisa que está por lá e levar embora, né? Não, seria legal porque o filho dele já trabalha com hambúrguer, se a McDonald's comprar, já pode ter um bom gerente da hamburgueria ali funcionando na murada do Mas palácio. Isso é parte da questão que a gente estava tratando anteriormente, quer dizer, até onde isso vai chegar? Isso vai chegar ao seguinte, há um processo de destruição da grandeza do Brasil. Falam em guerra híbrida, tem todas as características de guerra híbrida. Isso que a gente está vivendo... Por favor, traduz a guerra híbrida. Guerra híbrida são guerras onde as armas não são o principal instrumento, mas sim mecanismos de dissolução do Estado Nacional, de enfraquecimento da identidade nacional, inoculação do ódio entre as diversas partes da sociedade, desprezo pelo sentimento de nacionalidade. Então o cara passa a achar que não tem importância nenhuma ser brasileiro, coisa desse tipo. Embora da boca para fora se digam e gritem, verde e amarelo e tal, mas na prática isso vai se diluindo.
O verde e amarelo aí é sem nenhum conteúdo mais profundo. Não tem sentimento de nação, não tem sentimento de acumular. E o Brasil vinha bem, se tornando um player mundial, reivindicando até presença no Conselho de Segurança. O Brasil respeitado no mundo inteiro, tendo relações econômicas, comerciais, culturais com os árabes, com Israel, com a Europa, com os Estados Unidos, com os latino-americanos, em pé de igualdade. Nós estávamos criando uma força e uma presença do Brasil que possibilita desenvolvimento econômico, desenvolvimento da sociedade como um todo. Isso está sendo enfraquecido. E o oposto disso agora, o chamado soft power, quer dizer, o poder leve, o poder que conquista sem precisar da força. Sem precisar da força. É o oposto da imagem que no momento corre o mundo, depois da questão da Amazônia e outras. Da Amazônia, esse empobrecimento, essa vassalagem em relação aos Estados Unidos. Trump, I love you, é duro para a gente ouvir isso. Duas questões sobre meio ambiente. Uma, muitos ambientalistas do próprio PT, da esquerda, até hoje fazem críticas à construção da forma como foi, com a dimensão que foi feita, a hidrelétrica de Belo Monte. O que você, como ambientalista, pensa a respeito? Eu também tenho críticas à opção por Belo Monte. Eu entendo que a perspectiva era fortalecer as matrizes energéticas de origem hídrica, porque ela tem um impacto menor do que certas tecnologias nucleares, etc. e tal. Mas tem limite isso. Nada que é feito pelo ser humano deixa de ter impacto ambiental. As hidroelétricas têm impactos ambientais enormes nos ecossistemas nos quais elas são implantadas. Então, houve uma certa dificuldade de dialogar com os povos indígenas, com os cientistas que alertavam que teria impactos. Que defendiam várias menores. Em vez de que uma gigantesca. Entramos tarde na produção de energias alternativas sustentáveis. Eólicas, entramos muito tarde. Havia uma certa arrogância em relação a essas energias, como se elas não fossem suficientes para satisfazer as necessidades energéticas do país e do desenvolvimento do país, quando, na verdade, países como a Alemanha já optaram, eu não sei dizer agora o percentual dessas energias, mas está caminhando para ser a principal fonte de energia da Alemanha, porque eles optaram em não trabalhar mais e vão extinguir os reatores nucleares no país. Mas se tivesse outra pessoa estivesse aqui, ela lembraria que isso é petróleo, a tela é petróleo, a máquina que está ali nos filmando é petróleo, o chão tudo isso é petróleo. Sim, e a substituição disso... É um processo, mas só existe o processo se você fizer a opção. Falta ao Brasil visão estratégica. Aí eu estendo para todos nós, todas as famílias políticas, está faltando um certo componente de como inserir o Brasil no século XXI. Está faltando um chinês aqui. O chinês encontrou o caminho, manteve o que o socialismo poderia contribuir como desenvolvimento a longo prazo, conciliação de interesses distintos, presença do Estado regulando a atividade econômica, mas estimulou a iniciativa privada conectada com esse processo. Tem problemas, mas são problemas muito diferentes do nosso. O nosso é uma destruição do futuro. O que é que esse governo já colocou para o país como estratégia de desenvolvimento? A propósito disso, derramamento de óleo que atingiu e está atingindo as praias da Bahia e de outros 8 estados. O que o governo poderia ter feito, deveria ter feito e não fez? Primeiro, deveria ter feito algo. O governo federal não fez nada. Primeiro, o presidente contou uma lorota de que era a Venezuela, tentando intrigar a gente com o governo venezuelano. Depois ficou provado de que não é, mas não se sabe a origem, a gente não sabe nem o que foi que produziu isso. A quantidade é tão grande que dificilmente foi um acidente ou um vazamento em um navio. Mas menos importante, embora seja importante descobrir quem foi, é o que fazer diante de toneladas de óleo. É isso, não fez um monitoramento operacional para contenção e redução de dano.
A Petrobras tem condições de entrar nisso? Não tem condições, não está apoiando as populações litorâneas, pescadores, marisqueiras, prefeituras, no sentido de fazer frente a esse desastre, que não é só ecológico, é econômico. O turismo na Bahia e no Nordeste inteiro vai ser muito prejudicado por esse vazamento. Nos últimos dias entraram Marinha e Exército, mas depois de quase 2 meses... Tardiamente, né? Eu vi a Marinha falando na televisão, achei que os representantes da Marinha estavam constrangidos. Alguma coisa ali precisaria ser dito a mais do que eles disseram, inclusive para salvar a imagem da Marinha, que eu tenho certeza que a origem do problema não está neles, está no governo, está na orientação política, no desprezo pelo Nordeste, no desprezo pela questão ambiental, no desprezo pelo povo pobre que vive do mar, entendeu? Então tem algo muito grave nisso, como foi a Amazônia. Repare que tem, um é fogo, Amazônia, outro é água, litoral, mas são 2 fenômenos de tamanha grandeza que não poderiam passar desapercebidos pela sociedade brasileira. Já era hora até de se pensar em uma responsabilização do governo federal diante de 2 acidentes dessa grandeza. Mudando de assunto, drogas. Qual a sua opinião sobre política de drogas no Brasil e experiências completamente diversas hoje, como em Portugal, no Uruguai e nos Estados Unidos, que financiou mundo afora essa política de combate a drogas e hoje já planta e vende em 10 estados e deve faturar nos anos 20 agora, em média, 120 bilhões de dólares por ano. Essa guerra às drogas que foi formulada, financiada e estimulada pelos Estados Unidos e que nos submeteram a todos nós no mundo a essa política, é um erro fundamental. Quer dizer, você faz da droga uma economia poderosíssima, um sistema de corrupção de todos os mecanismos democráticos. Eu queria que você explicasse isso, quer dizer, porque na verdade é como se fosse a lei seca nos Estados Unidos. É isso, a melhor explicação é comparar com a lei seca. Quando o álcool era proibido nos Estados Unidos, gerou uma economia fantástica, uma economia ilegal, que era produzida, que corrompia a polícia, que corrompia os políticos, criou um sistema da droga ilegal. É a mesma coisa hoje. Máfia que até hoje existe. A máfia que foi criada nesse período, é o que aconteceu com a droga. Eu tive agora no Rio de Janeiro, 3 dias atrás, eu estava na favela da Maré, no Complexo da Maré, convidado pelo Museu da Maré, que é uma instituição popular, comunitária. Me chamaram a mim e a Boaventura Souza Santos. Que já esteve aqui. Eu vi a força que o tráfico e as milícias têm no sentido de submeter a população pobre que vive nesses bairros e a luta que é para criar dignidade, autonomia, e a polícia só entra para arrepiar. Para arrepiar, ou seja, para prejudicar o processo de construção de cidadania dos que trabalham, vivem do seu trabalho e que são submetidos a esses processos ilegais. Entende? É como se houvesse uma associação por cima da cidadania e das leis. Das plataformas de ascensão do bolsonarismo, dessa onda dita conservadora, foi o ataque sistemático à cultura nos últimos anos. E nisso, a chamada e malvada Lei Rouanet. Explica um pouquinho o que é a Lei Rouanet, que é tão avacalhada por gente que não tem a menor ideia do que está falando, diga-se de passagem. Que vocês, inclusive, tentaram mudar. E quando tentaram mudar, me lembro que junto com a Sinave foram vítimas de porradas e cacetadas dos mesmos que hoje a criticam. Olha, eu não tenho dado prioridade às minhas críticas à Lei Rouanet, porque o que está acontecendo no momento é a avacalhação de um mecanismo que, bem ou mal, gera recursos. A Lei Rouanet é muito simples de entender. Ela possibilita que as empresas disponibilizem 6% do imposto devido para ser empregado na cultura, e esse emprego na cultura é debitado do pagamento de imposto, ou seja, a empresa praticamente não paga nada. Ela apenas pega um dinheiro público que ia para o cofre do governo e diz, não, vou financiar essa exposição, vou financiar esse grupo cultural, associa sua marca, faz um marketing cultural fantástico. A maioria das empresas que operam na Lei Rouanet fecharam o seu departamento de marketing ou reduziram as verbas do departamento de marketing, porque o marketing cultural ele é muito poderoso.
Você tem um número da época do que isso gerava de emprego ou na economia? É disponibilizado pela Lei Rouanet mais dinheiro do que o Ministério da Cultura tem Pronto. para tudo, cinema, teatro, dança, proteção do patrimônio cultural, o estímulo do protagonismo, tudo somando o Ministério da Cultura tem menos. Então, você já cria uma distorção aí. E esse dinheiro da Lei Rouanet, quem diz onde vai ser empregado são os departamentos de marketing da empresa, que às vezes tem até alguma relevância cultural e às vezes não tem nenhuma. Então é o seguinte, você privatiza um dinheiro público que passa a ser disponibilizado para a empresa fazer marketing cultural e ao empregar na cultura. E esse foi o embate que vocês tiveram à época. Formulamos o Procultura, que está tramitando, foi aprovado na Câmara, porque é o seguinte, o cara pode ser do PSL, do PFL, do DEM, do que for, mas se ele é do Acre, ele vai olhar que o Acre tem 0,0 qualquer coisa de acesso à Lei Rouanet. Se vem para a região norte, é 0,3. O Nordeste tem 0,5. 80% desse dinheiro fica do Rio de São Paulo. E na cidade do Rio de São Paulo, e não para todo mundo, para as grandes empresas, para os institutos de banco. E isso está parado na Câmara? Isso está parado no Senado. Já foi. A Câmara aprovou com algumas modificações, umas boas, outras não boas, mas o Senado tem condições de corrigir. Agora, o ambiente não está favorável agora a essa discussão, porque estão criminalizando a cultura, estão criminalizando os artistas, estão censurando, tentando deprimir a atividade cultural no Brasil, então o momento não é bom. Mas é preciso ser retomado essa modernização e atualização da Lei Rouanet. Para ficar claro para todo mundo, você morou na Suécia 7 anos, morou na França depois um tempo e há pouco na Espanha. Morei no Chile. No Chile, mas morou na Espanha também no Chile. Mas eu estou me referindo basicamente aos países ditos mais avançados, né? Qual é a presença do Estado ou a ausência do Estado no fomento à cultura, no financiamento da cultura? É enorme. Ao contrário do que dizem. É enorme. Primeiro, a presença do Estado na sociedade é enorme, nas sociedades democráticas europeias. Regulando, criando sistemas que possibilitem que a economia e as atividades se mantenham num padrão civilizado, protegendo os mais frágeis, evidentemente com variações, lá não é o paraíso. Mas, por exemplo, um dia, nós brasileiros exilados ou não exilados na Suécia, eu morava em Estocolmo, recebemos uma circular da prefeitura dizendo o seguinte: vocês são brasileiros, moram aqui, têm residência permanente, vocês são 0,0 qualquer coisa da sociedade sueca, vocês têm direito a um percentual do orçamento da cultura. Então, apresentem projeto, porque nós constatamos que alguns desses migrantes que moram aqui não descobriram ainda seus direitos culturais. Isso não é genial, cara? Isso é genial, quer dizer, o Estado cuidando para que os que foram se integrar na sociedade sueca, alguns temporariamente, outros definitivamente, tivessem acesso à possibilidade de desenvolver atividades culturais. Isso é genial. Não foi um erro decisivo não ter buscado a regulação econômica capitalista dos meios de comunicação? Todos esses países, nós estamos falando da Europa, eles têm um sistema público de televisão, rádio e internet, ou seja, o cidadão ajuda quem é possível, quem tem como... Por ano, o cidadão que pode é obrigado a ajudar a manter a televisão, a rádio e o jornal. Isso não foi um erro decisivo em relação ao que nós estamos vivendo agora? Acho que foi. Não há possibilidade da existência de uma democracia no Brasil com a comunicação tão monopolizada. É uma opinião só. Essa conversa, por exemplo, caro telespectador e cara telespectadora, não se dá em nenhuma rede nacional de televisão e rádio, por isso nós estamos... Eu assisto os programas da rede aberta e de algumas das redes por assinatura e vejo que raramente convidam uma pessoa crítica. E quando convidam uma pessoa crítica, com todos os cuidados para evitar que ele exponha completamente sua ideia. Mas, como eu estava dizendo, por exemplo, eles são contra a liberdade de Lula. Então, eles constroem uma narrativa que está sendo exposta, as tripas dessa narrativa estão sendo expostas através das denúncias da Intercept, mostrando de que houve uma conspiração para prender Lula, para tirá-lo do processo político, e que isso foi uma falsificação da justiça. Os grandes meios
manipulando a opinião pública, o Judiciário e o Ministério Público construindo narrativas e provas falsas. Então, a sociedade está atônita, porque o que eles dizem não é o que a realidade foi. Então, como é que a gente combina isso? Não há possibilidade de democracia com esse nível de monopólio da comunicação. No momento, por exemplo, o principal telejornal do Brasil nega a existência dos diálogos, as conversas reveladas pela Intercept. Até o Moro já admitiu, Dallagnol já admitiu aquelas conversas, dão suas explicações que não são muito aceitáveis, mas, de qualquer jeito, não conseguem negar porque eles estão falando ali, são gravações que foram feitas de diálogos entre eles. Então, esse é um pequeno exemplo de uma interferência excessiva de uma corrente ideológica que manipula a opinião pública brasileira e impede que a gente vá consolidando uma democracia onde os problemas e as mazelas brasileiras podem ser tratadas, assimilando o conjunto das opiniões e serem processadas para que a gente evolua enquanto sociedade. Isso não está existindo. Juca, ainda é uma questão que permeia tudo isso que a gente tem falado, que é a não politização da sociedade. O não debater com a sociedade, além dos ganhos, emprego, salário e tal, não politizar, não preparar a sociedade para o debate ou não... Tá. O uso de concessões de Estado, rádio e TV, por exemplo, basicamente para religiões de uma mesma matriz, muitas vezes, como na Bahia e Rio, com agressão às religiões de afrodescendência e tal. E um uso que leva à erosão do conceito constitucional do Estado laico. De que forma, isso inclusive tem 4.000 emissoras de rádio comunitária que eu andei viajando pelo país e vendo isso sendo ocupado o tempo todo, não por acaso as bancadas da bala e da Bíblia. Por que não houve a politização? Por que não houve o debate? A democracia precisa criar os mecanismos de autodefesa. Nenhuma democracia sobreviverá se depender da boa intenção de todos. Sempre haverão os que conspirarão contra a democracia para satisfazer certos interesses econômicos, geopolíticos menores, de fora e de dentro do país. Então, nós temos que avançar. A cultura democrática no Brasil é pobre. Mesmo os democratas têm traços autoritários no seu comportamento e subestimam certos processos de institucionalização da democracia. Então, é um processo complexo que eu acho que a gente vai ter que viver, porque nossas instituições foram capturadas pelo projeto golpista, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, as Forças Armadas, não sei até que ponto, porque eles estão calados e dizem os especialistas que esses generais que estão no governo não representam as Forças Armadas. Eu não tenho a menor condição de emitir uma opinião real, mas só o fato de deixarem que pessoas comprometidas com um projeto tão medíocre representem socialmente as Forças Armadas já é um problema. Então, é preciso constituir um pacto de fortalecimento da sociedade brasileira, da nossa democracia, criar mecanismos que não sejam interrompidos frequentemente, como é a democracia brasileira. Então, nós precisamos pensar nesse aspecto. O outro aspecto é a desigualdade, é o maior problema que nós temos no Brasil, que advém dela uma série de outros problemas sérios, como a violência. Uma vez eu tive aqui como ministro e encontrei um amigo que eu fiz, que ele era balconista de uma livraria que tinha aqui na Bahia, chamada Literarte. Ele vendia livro. Era de Getúlio? De Getúlio. Carlinhos, o nome dele. Aí ele vendendo bugiganga na rua porque estava desempregado. Ele virou para mim e disse assim, quero ver se o ministro ainda é gente como era. Senta aqui no chão para a gente conversar. Eu era ministro, aí sentei na balustrada, assim, no passeio. Aí, conversa vai, conversa vem, era época de Natal. Eu disse assim, e aí, como é que está de Natal? Quantos filhos você tem? Ele disse, acho 2. Eu tenho 2. Aí ele me disse o seguinte, o Natal é o pior momento do ano para uma pessoa pobre como eu. Meus filhos estão entusiasmados com o Papai Noel, fazendo lista de presente. Eu não posso dar nenhum dos presentes que eles estão pedindo, porque eu não tenho dinheiro. Quer dizer, a sociedade, a desigualdade da sociedade brasileira se revela até no ponto de que o Natal é um tormento para os mais pobres, porque ali fica revelado a profundidade dessa desigualdade. Os que não têm nada e os que têm abundância. Então, é preciso cuidar, criar mecanismos, e Lula estava cuidando disso.
se podemos falar outras coisas, mas o governo Lula foi um governo que teve sensibilidade para diminuir essa desigualdade e melhorar a vida dos setores mais pobres da sociedade. Isso não pode ser criminalizado, isso é essencial. Isso não é nem uma postura só de esquerda. O Papa Francisco está defendendo a redução da desigualdade no Brasil, na América Latina e no mundo, de que não há possibilidade de constituir sociedade democrática com esse nível de desigualdade. É uma ilusão achar que as pessoas vão para casa sem ter nada, vendo os que têm tudo, a televisão estimulando o consumo, e que eles vão ficar quietinhos. Não vai. Você estimula o quê? Os que não acreditam mais que podem, pelo trabalho e pelo mérito, vão buscar de outra maneira. Isso é evidente. O índice de criminalidade no Brasil não pode ser explicado a não ser a partir desse contexto que nós criamos extremamente precário no Brasil. Falando nisso tudo, este ano, só até agora, outubro, novembro, foram liberadas pelo governo um recorde de 410 novas substâncias agrotóxicas, 30% delas proibidas na União Europeia e em vários países do mundo. Médicos com quem eu tenho conversado, pesquisadores, dão claros indícios, números, depoimentos de brutal incidência de câncer, por exemplo, infanto-juvenil. Crianças de 2 anos com mama, com pelos pubianos e tal. E nada, porque o agro é pop, não se discute isso, porque a televisão... E você vê que tem a complexidade das grandes redes de televisão, tem a complexidade do governo, dos órgãos de controle. É um escândalo isso. Nós estamos consumindo alimentos que são venenos. Não é só alimento, a água. Eu, por exemplo, tenho uma predileção pelas frutas. O índice de presença desses agrotóxicos extremamente perigosos para a saúde humana é enorme em todas. Antes eu pensava que era o morango e tal. Não, o mamão, a maçã, todos esses produtos. E eles estão chegando a um nível de maquiavelismo que os produtos para exportação tem um certo autocontrole da empresa, porque senão não passa na fiscalização. Não estão conseguindo, inclusive, porque eles estão percebendo agora que, por exemplo, a soja, a laranja, tudo isso... Tem níveis de contaminação. Você vende, a Alemanha, por exemplo, consome todo o suco laranja do Brasil. E esses venenos estão chegando na torneira. Na água. Tem uma instituição que fez pesquisa da água que chega à nossa torneira em casa, das capitais brasileiras. Eu não me lembro o percentual, não vou arriscar dizer, mas sei que é o seguinte, mais da metade das cidades brasileiras estão recebendo água contaminada com esses venenos que são que advêm da agricultura. Um exemplo, Santa Catarina, foi feita uma pesquisa em 90 municípios e 22 deles tinham contaminação, alguns inclusive no lençol freático. Vocês já viram a quantidade de gente com câncer? Não é normal a quantidade, não é aceitável, não é civilizado, não é fruto da vida moderna, não, é fruto dessas práticas irregulares onde o Estado não cumpre sua função de representar o interesse comum. As empresas querem e conseguiram nesse governo fugir de qualquer regulação, não querem pagar imposto, querem ter suas atividades tendo impactos ambientais e sobre os seres humanos num nível insuportável. Então é preciso retomar um caminho civilizado, o Estado precisa existir. Não há sociedade civilizada sem um Estado que cumpra a sua função de representar os interesses públicos. Não há. Qualquer conversa a respeito disso é conversa fiada, porque é interesse menor tentando formar uma opinião pública que, mesmo sendo prejudicada, fica crendo nesses processos que são altamente predatórios. Você sabe que tem um site da extrema-direita com o nome do livro do torturador Brilhante Ustra, que lhe dedica um verbete, que diz que você desenvolveu ações armadas no Rio nos anos 70, e você nos dirá o que foi ou não. Esse site, de outro lado, não informa que então se vivia uma ditadura, com tortura, desaparecimento, e que é um dever do cidadão em qualquer ditadura, em qualquer lugar do mundo, enfrentar a ditadura. Você sabia disso? Não, não sabia que eu era citado. Eu vi agora uma coisa parecida. Quando a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte foi votar a Escola Sem Partido, que é um projeto absolutamente reacionário, conservador, grotesco, e que
tira qualquer possibilidade de qualidade na educação, porque a educação tem que capacitar as pessoas a pensarem com a própria cabeça, então desenvolver o senso crítico, isso é inevitável em qualquer lugar do mundo. Portanto, ter todas as versões. Ter todas as versões. O camarada, o fascistoide, que foram vários, mas tinha um lá que ficava, quando um vereador votava contra esse projeto de lei, ficava atirando, usando a arminha que o presidente usa, estava com a camisa fora Juca. Então é o seguinte, é inevitável que eles não gostem de mim. Eu sou democrata, sou contra censura, sou a favor da igualdade, sou a favor de uma sociedade brasileira que tenha no Estado seu instrumento principal de controle e manutenção dos interesses da coletividade. Eles são tudo ao contrário, então isso é inevitável. De maneira geral, porque claro que existem exceções, de que forma você vê a elite empresarial, e não apenas empresarial brasileira, a elite? É medíocre, não tem sentimento de nação, não tem sentimento minimamente de democracia, de conviver com quem pensa diferente. Os meios de comunicação cerceiam o acesso de pessoas que são críticas a isso que está aí. Então, não tem a grandeza que o país exigiria de uma elite. Eu tenho amigos que dizem assim, não, a democracia é burguesa. Tudo bem, sociologicamente você pode definir como historicamente é burguesa, mas a burguesia brasileira não tem interesse na democracia. Então, ou nós construímos, ou a população, seus representantes, os segmentos socialistas, democráticos, constroem uma democracia no Brasil, ou então vai ser a barbárie aqui, porque eles não têm o menor interesse e não fazem questão de aparentar que têm. Eles têm uma declaração de poucos dias atrás de um diretor do banco que mais lucra no Brasil, que é um dos que mais lucram no mundo, mesmo com a crise econômica brasileira, ultra satisfeito com o que está aí. Ele quer a reforma da Previdência, ele quer acesso a ativos públicos, como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o resto não entra no mapa. Porque quando se fala em privatização, o que na verdade significa isso? É o 1% comendo nacos do Estado, enquanto tiver o que vender, o que comprar e a grana rolar. É isso. Tá bom. Aí dá um upgradezinho, mas depois virar de novo. Aparece no telejornal que a economia... aí é o seguinte, não há possibilidade de manter essa desordem social, essa desigualdade, essa inacessibilidade para o que a sociedade tem de bom, para uma grande maioria da sociedade, pacificamente. Então, inevitavelmente, eles caminharão para um projeto autoritário e ditatorial. Eu não tenho dúvida disso. E, enquanto isso, embora não se perceba, se sabe, mas não se percebe, na verdade, o Brasil tem eu já não diria nem ser mais pré-mafioso ou mafioso, são essas organizações que do sul ao norte ocupam territórios onde o Estado não entra, a polícia não entra. Ocupa o território e hoje ocupa as instituições. Já vários. Há evidências de presença dessas estruturas de milicianos, do narcotráfico e das milícias nos parlamentos, nas câmaras de vereadores, parlamento estadual e federal e possivelmente no Palácio do Planalto. Todos os indícios, eu não posso provar, por isso não afirmo, mas todos os indícios são de que as milícias chegaram ao Palácio do Planalto. Do que você se arrepende de algo que tenha feito ou tenha deixado de fazer no Ministério da Cultura, seja em relação a fatos ou a pessoas, antes ou um pouco depois? Naquelas polêmicas todas, ou no fazer ou não fazer? Talvez apressar mais um pouco os processos críticos, porque nós não encaminhávamos nenhum projeto de lei para a Câmara e para o Senado sem antes discutir exaustivamente com o meio cultural. Então, demoramos para formular a alternativa à Lei Rouanet, porque tinham muitos artistas enganados com a Lei Rouanet, e com aquela mentalidade farinha pouca, meu pirão primeiro. Demoramos muito na regulação do direito autoral, modernizando essa prática na sociedade brasileira. Já no final, estávamos já com tudo pronto, junto com os artistas. Então, talvez a gente tenha demorado aqui ali, mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, isso criou cultura democrática. O fato da gente não fazer nada sem a participação dos diretamente interessados, artistas, produtores culturais, sociedades, foi... E tentamos fazer uma regulação do capítulo da economia da cultura, mas é um capítulo que ninguém mexe lá porque os meios de comunicação não deixam. E ali deu um desastre monstruoso. Eu era contra, pessoalmente, fui o único voto dentro do Ministério da Cultura contra a CEDAW foi meu. Mas não porque eu discorde da regulação, mas eu dizia o seguinte, não se enfrenta
a Rede Globo assim de peito aberto. Não há possibilidade de vitória, um enfrentamento tão desigual. Eles vão encurralar nós e, na verdade, encurralaram o governo também e disseram: nada passa se vocês não abrirem mão da regulação desse capítulo. Criaram um modelo, todos eles, que vai engoli-los, porque as gigantes de telecomunicações e de produção de conteúdo já estão aí. Já estão chegando. E não vai sobreviver Bolsonaro, o governo Bolsonaro é um agente dessa internacionalização da comunicação no Brasil. E eles, mesmo assim, não têm reflexo, instinto de sobrevivência, para aderir a uma legislação progressista que proteja os meios de comunicação e possibilite de que ele seja democratizado para todas as correntes do Brasil. Juca, uma última pergunta rápida. Política e mandato, você ainda sonha com isso? Olha, é o seguinte, ó, só uma coisa me atrai na política: ser prefeito de Salvador. Não me atrai ser parlamentar. Eu já fui parlamentar, fui vereador durante um bom tempo, dediquei lá a atividade parlamentar, mas meu perfil é mais fazer do que... Eu falo bem, não tenho dificuldade de expressão, mas satisfação enquanto pessoa é tipo daquela coisa: qual é a sua missão? Minha missão é fazer. O verbo fazer é o verbo que eu mais gosto. E eu tenho uma certa vontade de servir a minha cidade. Eu morro de saudade daqui. Eu saí em 2003 com o Gil, só morei em cidade que não tem mar. Brasília, depois Madrid, depois São Paulo, depois Brasília de novo, agora Belo Horizonte. Eu sonho com o mar da Bahia. E no sonho ele é azul, parecendo o Caribe, assim, transparente. Sem óleo. Hein? Sem óleo. Sem óleo. Não, não entra óleo, porque é o maior prazer no sonho sempre eu entrar na água do mar. Então eu sonho com o mar, eu sonho com a comida daqui, eu sonho com o jeito de corpo daqui. Eu sou parte daqui. Até a esculhambação da Bahia eu gosto, essa maneira iconoclasta de transformar tudo em uma comédia, eu gosto disso. Eu acho interessante. Juca, muito obrigado por essa conversa com a TV Pública, que é a TVE, a TV Pública da Bahia. E que está vivendo um bom momento. Nós abrimos no Ministério da Cultura um processo através de 2 seminários que foram importantíssimos de valorização da TV pública, porque não havia uma consciência no governo como um todo da importância da TV pública e nós tentamos inocular essa compreensão. E muito obrigado a você que acompanhou este TVE Entrevista Especial. E continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.